Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Estamos na nossa última aula, hein? Graças a Deus, tá vendo? E eu quero dizer, como eu disse na aula passada, que o lindo céu lindo, a Jerusalém que desce do céu está sendo preparada por Deus. Jesus Cristo, ele disse, olha, eu vou lá e eu vou preparar a vocês um lugar. E esse lugar vai ser maravilhoso. E nós estamos estudando uma visão de João do que ele viu o céu. Ele viu o céu, que a rua principal era como um ouro que é um ouro, ainda não é só ouro, é um ouro que parece brilhar como um espelho, como é algo assim, as pedras que ele vê, ele tenta falar, né, das coisas que ele conhece, porque ele não sabe, ele não vai conseguir precisar. Ele fala de 12 pedras que estão lá, essas pedras estão às portas, a suntuosidade, a magnificência do lugar em que nós vamos viver como povo de Deus, salvos, e aí nós vamos viver com os povos asiáticos, com os povos que moram no Nepal, embora seja na Ásia, com os povos da Groenlândia, nós vamos viver com os povos da África, nós vamos viver com os povos europeus, nós vamos viver com os povos norte-americanos, nós vamos viver com os povos latino-americanos, sul-americanos, nós vamos viver com os japoneses, com os chineses, com os sul-coreanos, com todos quantos os seus nomes estiverem escritos no livro da vida. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que é uma multidão incontáveis de povos, raças, etnias, e você precisa estar presente nisso. Esse livro de Apocalipse não é um livro que é difícil, né? É difícil, não. A palavra Apocalipse significa a revelação da parte de Deus. William Hendricks diz que o livro de Apocalipse não é um livro para te trazer medo, mas esperança. Esperança. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente precisa ficar esperançoso. E aí você vai falar, mas lá tem muita coisa difícil que nós vamos passar, obviamente. Deus é tão bom que nos alertou, Ele não deixou as coisas acontecerem, as dificuldades acontecerem sem antes nos alertar. Ele está nos alertando, olha, vocês vão ter aflição, vai ser difícil, vocês vão combater os anticristos que estão por aí, os reinos anticristãos, vocês vão combater as falsas religiões, elas vão lutar contra vocês, as falsas ideologias, eles vão mudar os costumes, eles vão mudar as leis, eles vão prejudicar vocês, eles vão oprimir vocês, mas olha, Mateus, né, quando nas bem-aventuranças diz, bem-aventurado aquele que, como seu Senhor, foi perseguido. Assim como Jesus foi perseguido, nós, se formos perseguidos, precisamos olhar e dizer que isso é um privilégio. Eu amo a Jesus e amo a igreja. Eu gostaria que você saísse desse estudo amando mais a Jesus, amando mais a igreja, amando mais os seus irmãos. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão está em trevas. Então, se existe irmãos que você não ama, pode ser que tenha irmãos que tenham te feito mal, perdoe. Nós precisamos ter no nosso coração o céu instaurado, não a terra, não o mundo. O céu tem que estar guiando as nossas fontes de vida, porque dentre todas as coisas, protejam o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. E assim você vai ser um homem e uma mulher puro de coração. Como diz o Salmo, que as palavras do seu lábio e o meditar do seu coração agradem a Deus. E agora nós vamos ver o último capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse 22. Então, o anjo, me mostrou o rio da vida, que era claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, ele viu esse rio saindo do templo. E João está vendo o rio que sai, esse rio da vida, que sai da onde? Da rua principal. Ele era claro como cristal. E esse rio, ele fluía no meio da rua da cidade principal, e de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. As folhas da árvore servem de cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos lhe servirão. Que coisa mais bonita que isso? A nossa cidade vai ter um rio da vida, com águas da vida. Viu para você, Baviano? Águas da vida, águas vivas.
As águas da vida saem e elas vão estar no meio da cidade, nas margens desse rio, das águas da vida, vão ter árvores que as folhas dela, elas são remédio para as nações. Ou seja, figuradamente está dizendo, olha, não vai ter nada de dor, de tristeza. Se está com dificuldade de mobilidade, dor nas pernas, não vai existir. Cadeira de rodas, não vai existir. Leprosos, cegos, cancerosos, pessoas, quem estiver lá não viverá nenhum tipo de aflição, seja física, seja psíquica, seja emocional, seja familiar. Não existirá aflições, não existirá dor. Por isso esse é o lugar que você deve estar. E este lugar, para chegar nesse lugar, Jesus disse, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar a esse lugar se não for por Jesus. Não é a Igreja Batista, não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Metodista, não é religião alguma, não é a Igreja Católica, não é as reencarnações. Para ter acesso a este lugar, somente por Jesus. Não é o Mahdi, não é o Krishna, não é Maomé, não são essas pessoas que levarão você a esse acesso. Apenas Jesus Cristo é o acesso. Ele é o único nome, sobre todo nome, que é a pedra angular. É o nome que pode salvar, é o nome de Jesus. Essa cidade só vai ser habitada para os seguidores de Jesus, para aqueles que fizeram de Jesus o seu caminho, a verdade de sua vida e a luz que os guia. A vida eterna é essa, que conheçam a Jesus. Para você ter a vida eterna e acesso a esse aspecto da vida eterna, que é o paraíso de Deus, um lugar onde não vai haver, além da suntuosidade, do clima ser maravilhoso, do mar ser maravilhoso, a paz daquele lugar é uma paz que até nós que vivemos no prisma da fé, que experimentamos da paz que excede todo entendimento em muitos momentos, ainda aqui somos ansiosos, atribulados, passamos por perrengues financeiros, de saúde. Lá não vai ter mais isso. Lá vai ser tudo perfeito. E o texto vai dizer, essa árvore frutifica 12 vezes por ano, está dizendo, sempre frutificará. Isso é uma metáfora, 12 é o número completo, nunca vai faltar. Quantos meses tem um ano para nós? 12 meses, e essa árvore frutifica sempre. E o texto vai dizer, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eu e você serviremos a ele. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não é uma tatuagem nas testas, não. É na cabeça, é na mente. Nós muitas vezes aqui ficamos tão dispersos que o nome de Jesus sai um pouquinho da nossa mente. Lá não. Lá nós vamos ter uma conexão total com ele. O nome dele, a sua presença vai estar na nossa... Você vai estar andando com a sua família, a presença de Jesus. Se ele não estiver caminhando perto, a presença dele vai irradiar e você vai sentir a segurança da presença dele. E o texto vai dizer, e eles verão a sua face, e o seu nome estará sobre na testa deles, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz de sol, pois o Senhor, o Deus deles, os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus que governa os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Foi o que eu disse na aula passada ou no início dessa. O Apocalipse não é para nos deixar com medo, mas para nos alertar, é um mapa da mina. Enquanto a gente estiver por aqui, nessa terra, a gente vai enfrentar os falsos profetas, os falsos irmãos, os impérios anticristãos, os anticristos, o anticristo escatológico, a besta que sai da terra, o falso profeta, os reis da terra que estão envolvidos com corrupção. E a Bíblia, Apocalipse está deixando muito claro quem comanda essas pessoas e como nós devemos nos portar. Nós devemos, como a igreja que nós já estudamos na aula 2, como a igreja de Esmirna, a gente possa ser fiel, e como a igreja de Filadélfia, que é amor entre irmãos, nós possamos, na comunhão dos santos, na irmandade, nos fortalecer.
E aí o texto vai dizer, eis que vem em breve. Olha lá, meus irmãos, eis que vem em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras do livro dessa profecia. Eu, João, sou aquele que ouviu, que viu essas coisas. E tendo ouvido e visto, prostrei-me ao pé do anjo, que me mostrou tudo para adorá-lo. Contudo, o anjo me disse, não faça isso. Sou um servo como você. Os seus irmãos, os profetas, e como eles que guardam as palavras desse livro, adore somente a Deus. Então ele me disse, não cele as palavras dessa profecia do livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a praticar imundície, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meu irmão, nós teremos retribuição pelas coisas. Aqui ele falou de galardão. Preste atenção nisso. Esses dias eu estava orando e eu estou com muitas dúvidas e muitas coisas. E o Senhor falou, olha, eu sou a resposta certa. Apenas me ouça. Meus irmãos, as suas inquietações, as suas dúvidas precisam ser respondidas por Ele. E à medida que Ele responder, você precisa acalmar-se na palavra dEle. Porque a palavra dEle é uma palavra que vai trazer para você um ambiente tranquilo, um ambiente de rocha. Mesmo que os mundos se abalem, se você estiver fortalecido na palavra dele, que é um ambiente de rocha, você estará firme e seguro. E aí o texto continua assim, bem-aventurado os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vocês, para testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber água de graça, da água da vida, venha. Declaro que todos os que ouvem as palavras dessa profecia, deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar algo das palavras desse livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão escritas nesse livro. Tal a seriedade de pregar. Se alguém acrescentar ou tirar, não tem parte com Deus. Por isso que é muito mais importante não a igreja do barulho, não a igreja do frenesi, não a igreja do arrepio, mas a igreja da palavra. E é o que muitos procuram hoje, é esses ambientes que são mais sensoriais, emocionais, psíquicos, humanos, do que dão diretrizes profundas. As pessoas procuram sinais, mas lembre-se, os anticristos fazem sinais. Os sinais estão presentes na igreja? Sim, mas o sobrenatural não é natural. Ele acontece pontualmente apenas para glorificar o nome de Jesus, não apenas para aliviar uma dor momentânea. Nosso Deus não é um paracetamol para todos. Tem pessoas que oferecem Jesus como um paracetamol. Não, Ele é Senhor. E se Ele falar para você, olha, seja fiel a mim e continue na cadeira de rodas, porque eu não vou te levantar. Manifeste-se como fiel, mesmo na condição em que esteja. Porque o mais importante não é você sair andando, mas é você sair fiel, é você sair convertido, é você sair ouvindo ao Senhor. Não acompanhe as grandes multidões. As grandes catástrofes do mundo as grandes catástrofes do mundo acompanharam as grandes multidões. Não vá no efeito manada. O texto está dizendo isso, não vá. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, em breve venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de Jesus seja sobre todos os santos. Amém. Que Deus te abençoe nesse estudo. Eu fui muito feliz em dar esse estudo para vocês e espero
que ele possa fazer muito sentido em sua vida. Que Deus te abençoe.